Bom, pessoal, cumprimentar todos os parlamentares e as parlamentares presentes nesta comissão, os trabalhadores que estão ali acompanhando essa transmissão pela internet e também cumprimentar os trabalhadores e as trabalhadoras que estão aqui trabalhando para que a transmissão desse debate possa chegar aí a todos do Brasil como uma missão da gente aprofundar o nosso debate. A nossa mesa ficou estabelecido como um tema dos princípios da administração pública e a reforma administrativa PEC 32. Antes de falar um pouco de princípio, é preciso responder alguns questionamentos que vão embasar tanto aqui as exposições já feitas pelo período da manhã e na mesa anterior, como agora pela professora Vera e também pelo colega José Celso Cardoso e nas intervenções do deputado Afonso Mora. Primeiro, eu preciso responder a que serve o Estado. Por qual motivo existe o Estado? Falar de PEC 32 é falar da prestação do serviço público pelo Estado aos seus nacionais. E na prestação é que nascem os princípios. Estava olhando aqui esses dois cargos que eu ocupo em entidades de servidores públicos, e aí com o título de especialista em direito administrativo, permite a gente aprofundar um pouco o debate sobre a relação do servidor público para com o Estado e também a prestação do serviço público à população. É preciso que a gente tenha a exata noção de a que servimos ou a quem servimos. E essas perguntas, nobres parlamentares e parlamentares, nós temos que respondê-las antes de iniciar o nosso debate, porque, ao respondê-las, nós vamos encontrar argumentos contrários ao texto da PEC. Primeiro, dizer da dificuldade que é conseguir os documentos com os quais o governo baseou essa proposta. Nós não temos clareza dos documentos, alguns aí fornecidos de forma mitigada, outros ainda não colocados de forma clara para que a gente possa entender o que o governo pretende. Mas se o governo pretende uma melhora, uma melhoria, e aí aqui eu ouvi a palavra, né, uma modernização, foi essa palavra que eu ouvi hoje, do Estado, nós precisamos, então, fazer uso de alguns recursos. O primeiro é, qual é o grande gargalo, qual é o grande problema do serviço público? O grande problema é o vínculo com o Estado, é a forma de ingresso do servidor público. O grande problema é a estabilidade que o servidor público tem, em que a estabilidade tem atrapalhado a maximização dos resultados da administração pública. Nós temos que perguntar isso porque, através da pergunta da estabilidade, coloca-se, então, o questionamento metas. É preciso colocar meta, é preciso... A meta é um dado objetivo para aferir produtividade ou alcance de objetivos. E aí, eu lhe pergunto, faço uma pergunta aos demais pares, aos novos parlamentares, qual seria a meta de um policial militar? Qual seria a meta de um médico, de um enfermeiro e de um professor? Se a meta é qualitativa, é na qualidade, ou quantitativa? E esse é o desafio da reforma administrativa. O desafio da reforma administrativa é dizer o seguinte: o que precisamos para melhorar o Estado? Qual é o Estado que queremos? Essas perguntas eu venho fazendo em todas as oportunidades que tive de debater a reforma administrativa, e não só a reforma administrativa. Nós fizemos essa mesma pergunta na reforma trabalhista, que à época a promessa era gerar emprego, e hoje os números do próprio governo demonstram que não gerou. Nós tivemos aí a PEC, à época 95, hoje já promulgada a emenda 95, que fez uma verdadeira reforma já no serviço público, quando
limitou gastos, quando congelou investimentos. Esse já é um ponto objetivo. Nós tivemos agora, deputado Afonso Mota, a aprovação da PEC 186, que também trouxe, de forma ainda que paralela, questões... Fernando, Opa! deputado Sanderson, o deputado Afonso Mota não está aqui na mesa. É porque o nome que está no senhor aqui, Ah, tá. na nossa transmissão, está Afonso Mota. Ele deve retornar depois nos debates. Então, a PEC 186 trouxe já reformas administrativas profundas. Nós tivemos também, deputado, a PEC da reforma da Previdência, que também já alterou, inclusive, a questão dos rendimentos dos trabalhadores da iniciativa pública, e também atingiu aí, em grande parte, os trabalhadores da iniciativa privada. Então, ao falar dessas reformas já feitas, percebe-se que a gente precisa saber qual é o Estado que queremos ofertar. Porque aí, vamos deixar muito claro, a reforma administrativa não é a reforma do servidor público. Não, não é não. Não é a reforma do vínculo do servidor público para com a administração pública. Também não é. A reforma administrativa é a reforma que vai desenhar o modelo da prestação do serviço público à população brasileira. Então, a nossa pergunta é: qual é o serviço público que nós queremos que o Estado brasileiro preste à sua nação? E aí eu ouvi a professora Vera colocar aqui da dificuldade dos contratos temporários. A utilização do contrato temporário já é, na prática, o que a reforma administrativa tenta fazer agora de forma com o texto constitucional. Por que os chefes de executivos preferem os contratos temporários quando muitas das vezes existe a demanda para o cargo efetivo? Eu não posso ter outra compreensão senão uma falta de atenção com a coisa pública ou a tentativa deliberada de precarização. E aí, para poder aplicar uma a uma, nós teríamos que analisar qual é a estrutura que o chefe do executivo tem a seu dispor para que possa ofertar. Essas perguntas que eu deixo aqui, elas são feitas no cotidiano do trabalho. Aqui não se tem alguém que verifica a relação do indivíduo com o Estado, seja como prestando trabalho ao Estado na forma de servidor público, ou seja, recebendo dele a prestação do próprio serviço público. É uma relação muito clara para dizer o seguinte: essa reforma, em que ela melhora? Olha, deputado, eu li o texto todinho. Não consegui identificar nenhum trecho que possa melhorar a prestação do serviço público. Não consegui vislumbrar. Nós temos uma carência legislativa, inclusive do que vem a ser carreira típica de Estado. Nós temos aí várias tentativas de regulamentar a avaliação periódica, que já é prevista na Lei 8.112, e quero dizer que a Lei 8.112 é uma legislação moderna e um marco na prestação do serviço ao Estado. A Lei 8.112, em que pese levar o nome de Estatuto, né, dos Servidores Públicos Civis da União, mas, na verdade, ali tem várias garantias para a própria população de receber um serviço público eficiente, um serviço público imparcial. Olha, a PEC trouxe aqui vários outros princípios, todos eles já assabarcados na Constituição. Não traz novidade nenhuma. A imparcialidade está na moralidade. A transparência já está lá. Inclusive, o Brasil tem uma legislação ampla, tem uma lei de acesso à informação para ela, que, inclusive, é feita atingir aí os nossos trabalhadores. Boa governança está na eficiência. Boa governança já está na eficiência. Então, assim, falando em princípios, a PEC aumentou no artigo 37, procura aumentar no artigo 37, vários outros princípios que já estão. Então, o problema não é princípio.
O problema talvez seja na concretização do princípio. E aí nós vamos trazer alguns problemas. Agora, deputado Sanderson, agora o nome está correto aqui, nós vamos trazer alguns problemas. Problemas de ordem prática. Os fiscais do trabalho, que ao realizarem a fiscalização no município de Minas Gerais, foram assassinados. Por que o foram? Porque não estavam na relação de sua atividade privada. Foram porque estavam no exercício do munus público, da responsabilidade pública. E é por isso que o vínculo com o trabalhador com o Estado ele é diferenciado. Por quê? Porque a prestação dele não é igual ao particular, às relações particulares. Nós tivemos agora há pouco um delegado de polícia, e aí alguns doutrinadores mais modernos já consideram o delegado de polícia como carreira ativa de Estado. O delegado sofreu pressões porque estava investigando esse ou aquele ente. E olha que o Brasil tem uma legislação de foro privilegiado. Imagine se não tivesse. A pressão que os servidores públicos receberiam. Nós temos exemplo, deputado, de fiscais que no exercício do mandamento público, aí está lá o princípio da legalidade. Ao servidor público somente é dado a fazer aquilo que a lei prevê. O servidor público não tem escolha. É um escravo da lei. É um escravo dos princípios. E ao se fragilizar o vínculo, e olha que eu não estou falando nem da estabilidade em si, eu estou falando da fragilidade dos novos modelos de vínculo que se propõem. E aí, deputado, quando se fala em marcar uma questão de prova em um concurso público, não é só a marcação da questão, mas é saber marcar a questão. Hoje, para qualquer cargo, se existem noções básicas que exigem dos membros que vão ocupar cargo público vasto conhecimento, inclusive para provas de nível médio. Então, a qualidade do serviço público ela também é aferida quando dos critérios de admissão, de ingresso do cargo, e isso já está previsto na Constituição. Aliás, a transição do Estado anterior a 1988 e a posterior a 1988 merecia um capítulo à parte nos debates da reforma. Porque os vínculos que estão sendo propostos agora eram próximos, em alguns trechos, daquilo que existia em 88. E aí, o legislador originário, constituinte, não recepcionou esse tipo de vínculo. Não recepcionou esse tipo de relação com o Estado. E agora, os deputados e senadores terão o desafio de dizer se nós queremos mudar aquilo que lá atrás foi proposto. Já dizendo claramente, esta reforma não responde em nada à modernização e às melhorias que nós queremos. Pelo contrário, ela fragiliza. Olha, hoje você tem um processo rigoroso para se extinguir órgão público, para se extinguir cargo público. A PEC dá esse poder ao chefe do executivo, sem debate nenhum com o parlamento, que é onde o povo se vê representado. O povo delegou ao parlamento o processo legislativo, porque é no parlamento que ele pode ver acontecer o debate, não somente de uma canetada do governo federal. E isso está previsto na PEC. A estabilidade não é do servidor público, mas é do cargo público, é do serviço público. A estabilidade é piso para que ele possa alicerçar a sua condução de suas competências. O que aconteceria com o guarda municipal que resolveu multar uma autoridade pelo uso da máscara, se nós não tivermos a estabilidade da forma que é hoje? O que aconteceria com o fiscal do IBAMA, que multou uma autoridade por estar ali em desconformidade com os regulamentos
da política de meio ambiente. Mas aí vem a crítica, olha, mas aí o pessoal não pode ser estável a vida toda. Olha, quem disse que é? O governo tem aí colocando muitas coisas, muitos dados que mostram o quê? Que servidores respondem à PAD. Se a produtividade estiver ineficiente, senhores parlamentares, a administração pública tem mecanismos eficientes para corrigir, para remodelar e para demitir, se o caso. Nós vimos aí no parlamento uma proposta de regulamentar a avaliação periódica com critérios subjetivos, que deixa todo o critério na mão de chefias. E aí a proposta de emenda 32, vem aprofundar ainda mais esse quadro caótico, que é quando coloca a possibilidade de chefia, assessoramento sem vínculo com o Estado, ou seja, os indicados, nós voltaremos para o Estado anterior a 1988. É preciso chamar a atenção qual era a preocupação dos constituintes em se criar um capítulo chamado dos direitos sociais. Qual era a preocupação de trazer o SUS para a Constituição? Qual era a preocupação de trazer estabilidade e princípios da administração pública para dentro da Constituição? Porque são matérias de alto relevo e que merecem, certamente, um tratamento diferenciado, porque aqui não está somente uma relação trabalhista, está a relação, principalmente, do Estado com a população. E no meio dessa relação está o servidor, quem serve, a quem é dada a incumbência de servir. Quantos servidores estão envolvidos com a sessão do Senado para que possa assessorar os nossos parlamentares? Os hospitais, quantos médicos, enfermeiros são envolvidos no simples tratamento, desde do início do guia de acolhimento até a alta do paciente? Se nós precarizarmos esses vínculos, se nós entrarmos em um debate raso e dizer o seguinte, olha, o Estado é problemático, vamos resolver como? Não, a gente fragiliza o vínculo, a gente tira a estabilidade e coloca uma avaliação com critérios altamente subjetivos, a gente vem agora e autoriza, nós viemos agora e autoriza o presidente a extinguir cargos, autarquias e órgãos públicos sem um debate com as casas legislativas. Em que isso resolve o problema que estamos, em tese, admitindo que existe? Porque na exposição de motivos da PEC, o que diz assim, olha, é a modernização, é uma política de RH mais robusta, é a necessidade de se ter um Estado mais eficiente. E nós temos, deputado, não sei ainda quanto tempo nos resta, mas nós temos diversos indicadores, diversos institutos de pesquisa que mostram o Estado brasileiro, ele é deficiente proporcionalmente ao número de sua população. E aí vamos comparar os Estados Unidos, proporcionalmente, o número de servidores públicos lá, proporcionalmente à sua população, ao Japão, aos países ainda que não estão grandes em PIB com relação a isso, mas o que nós precisamos ver é o seguinte, qual é o número de servidores públicos em razão da proporção? Matéria dos jornais colocam que houve desligamento de vários servidores públicos de 3 anos para cá. O Estado tem ficado menor aí. Dizer que o Estado está menor representa dizer que a prestação do serviço à população está melhor. E aí eu concluo aqui, já agradecendo a oportunidade do debate, dizer que o momento não é dos melhores para a gente poder fazer um debate profundo, como é o que a PEC 32 se propõe, no meio de uma pandemia, onde a prioridade deveria ser a resolução da pandemia e a vida dos brasileiros, mas, de antemão, agradecer o espaço, a Comissão de Trabalho aqui da Câmara, a oportunidade de poder dialogar com os colegas e tentar contribuir com esse debate. Obrigado, deputado Sanderson.